com estrondoso sucesso, mas logo foi substituído pela hostilidade da família e adversário de Jesus. Então esse conflito vai continuar, mas não se trata só da crise de Jesus. As dúvidas, as crises, a gente abandona a parábola e vem exatamente superar essas crises da caminhada. Os cristãos de todos os tempos tendem ao desânimo, ao ver o projeto de Deus sofrendo rejeições fortes, como as que Jesus enfrentou. Então aí vem a constatação que Jesus fala: o reino de Deus tem força irresistível, é uma semente, né? Ela cresce por si só, né? É uma resposta à crise da atividade de Jesus. Na caminhada das comunidades também, né? A gente tem que saber disso. Em meio aos conflitos, crises e resistências, o importante é ter essa força dentro de si, né? Força irresistível. Deus que conduz a história. Da pequeneza, né? Da planta, né? Para a grandeza. A semente que é pequena, lá dentro, tamanho não é documento. Então é mesmo. Então Jesus está alertando, gente, calma, né? O reino de Deus é como uma semente e grão de mostarda, né? A semente por si própria é ela que cresce, não é o lavrador lá. Está fazendo um alerta para que os que querem tudo pronto. Também um aviso às comunidades sufocadas pela burocracia, é o caso de hoje, sufocadas pelas estruturas e organismos de hoje. Tomar cuidado, a semente do reino cresce por si só. O importante é semear. É a nossa parte. A gente nunca pode pedir para Nossa Senhora, para Deus, semear. Semear é a nossa parte. Então, a pequenez e grandeza do reino. Então, o centro da parábola está no contraste entre a menor de todas as sementes da terra e a maior de todas as hortaliças. O reino, pequena em seu início e insignificante por causa dos conflitos e resistências, mas grandiosa em seu resultado, tornando-se proposta universal. Então o reino de Deus será o ponto de encontro de todos os povos. E a gente ter o fundamento das 3 leituras dominicais. Nenhum documento do Vaticano ganha das 3 leituras dominicais. Portanto, nenhuma devoção aos santos ganha das leituras. Então, entrar na lógica do reino de Deus. Qual que é a lógica do reino? É a semente jogada na terra, destinada a produzir fruto. Então, Jesus já estava profetizando a sua morte. Eles vão me matar. Lembra? Se o grão de trigo não morre, ele vai ficar isolado, vai apodrecer. Mas se ele morre, vai dar vida, né? Para produzir frutos. Então é preciso entrar a fazer parte do reino, porque estando fora, lembra semana passada? A própria família de Jesus estava fora e os doutores, os escribas. Quem está fora não é possível superar as crises, hostilidades, escândalos. Então o grão de mostarda, gente, é ela que faz crescer e vai incomodar. Os grandes ficam apavorados. Como é que uma pessoa pequena pode crescer? São Paulo foi claro. Ele está prevendo sua morte também, né? Mas para o bem da evangelização, enquanto estou vivo, mesmo na cadeia, estou louvando a Deus. Então o reino de Deus não é obra dos homens, é obra de Deus. A comunidade cristã no evangelho deve ter confiança total na ação de Deus. Os que tiver que sofrer, né, não é motivo de desânimo. Gente, é aqueles cristãos, né, que falavam que o corpo não importa. O importante era a alma só, né? E São Paulo falando que estava sofrendo, e muitos católicos falavam: para que falar que está sofrendo, meu filho?
O importante é que está amando a Deus. Achava que só o espírito é que tem valor. Supunha que o corpo fosse naturalmente destinado ao prazer. Agora, cuidar do corpo da educação, o corpo social, o corpo político, né? Aí vai. O corpo eclesial, o corpo da bondade, da misericórdia, o corpo da solidariedade, das associações de bairros, moradores. Esse corpo não interessa. Eu interesso fazendo oração santíssima. Para Paulo, crer é comprometer-se em comunidade, gente, não é individualizado. É em comunidade, com o projeto de Deus, vivendo o amor, enfrentando, superando todos os obstáculos que aparecem. Sobretudo sofrimentos, perseguições, esforçando-se por agradar a Deus. Então, cada um tem que prestar, como diz São Paulo, prestar, né, a Cristo, segundo o que tiver feito de acordo com o bom ou o mal. Ele vai receber o prêmio ou o castigo, né? Então, o corpo faz parte, sim, do nosso testemunho, né? Da nossa fé. E por isso que lá no Coríntios, no capítulo 6, 19, né? O corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Diante de pessoas passando fome, gente, o corpo de Deus está aí. Ah, isso aí é difícil. Eu quero ver o corpo de Cristo lá na hóstia, lá no Corpus Christi. Miséria, como é que fica? Então, quem acha que, né, o corpo, o ser humano, faz parte do corpo de Cristo, então lute para ter saúde, ter higiene, ter tudo. É valorizar o tempo da terra também. Então não podemos deixar de viver de qualquer jeito. Nem falar que ter fé é ter saúde. Também não está errado. Ter fé é ter dinheiro, ter prosperidade. É sinal que eu tenho fé em Deus. Eu tenho $1 bilhão. É sinal que Deus me abençoou. Deus não abençoa nada. Deus não abençoa o dinheiro. Quer dizer, é seu trabalho que está motivando o mundo, né? Volta à primeira leitura, lembra? A nossa luta para voltar para a terra, para Jerusalém, irmão. Claro, através do rei Ciro, sim. Mas se nós não lutarmos, a gente não volta para a terra também. Então, o tempo do nosso corpo, gente, cuidar da cidade, cuidar da educação, da higiene, faz parte do ato de fé. Aí o corpo social, né, o corpo estudantil, daí esse lado político-social é muito aparente, né? Então muitos da igreja católica têm medo. Não, a missão da igreja não é mexer nessa parte, não. Nossa missão é rezar a missa. Pergunta para ele, quantas missas Jesus rezou na vida? Hoje em dia as pessoas querem reduzir alienação, isso que chama alienação. O católico religioso só pensa na liturgia, só nas coisas bonitas do altar. É alienação. Que dê a árvore frondosa, filho, para alinhar todos os passos do céu. Uma liturgia, uma missa, não é árvore frondosa. Agora, com a missa, o povo aprender a se unir, fazer melhor as suas ruas, ter educação para todo mundo, ter escola, ter saúde, bons hospitais, gente. Claro. Tá vendo? O céu, aqui na terra, como no céu. É o lado vertical da cruz. As duas coisas têm que acontecer. Mas não está acontecendo isso. São Deus reconhecido por seus atos de libertação. Gente, a primeira leitura, gente, sempre tem que mastigar a primeira leitura para você entender bem o Evangelho. Põe na sua cabeça. Nunca você vai entender o Evangelho sem a primeira leitura. Então, nunca leia o Evangelho só. Primeiro você vai na primeira leitura. A segunda você pode até deixar de lado. A segunda é um complemento. Então, pega a primeira leitura e o Evangelho. Lê um, lê o outro, depois volta para a primeira leitura, vai para o Evangelho e fica remoendo aí. Aí você vai entendendo a história. Então, o texto de Ezequiel pode ajudar-nos a perceber Deus libertando para a vida mediante uma organização da comunidade
em torno de luta, a favor da terra, a moradia, salários justos, saneamento básico, transporte, né, educação. E quais são os sinais de esperança para um povo, né, gente? No passado, gente, nós estamos com Adão e Eva, nós estamos ficando nu. Nós estamos ficando sem a proteção, não é de roupa não, gente. Nós estamos ficando sem, né, a proteção da educação, sem a proteção da religião, sem a proteção do pensamento, né? Nossa, o negócio é grave. Sem a proteção de família, sem a proteção social, e aí vai. Nós estamos ficando nu. Qual mãe que tem a proteção da religião dos seus filhos? Quantos pais que não têm nenhuma formação, o que vai dar para o filho? Põe um celular na mão? Põe um manicure na mão? O que é? Então, quais são os sinais de esperança, gente? Aí, né? A força do reino de Deus. O evangelho de hoje pode ser atualizado tomando-se uma conquista da comunidade. Por exemplo, a construção dessa igreja, o salãozinho que tem ali forte. A fé tem consequência direta na carne das pessoas. Paulo ajuda a superar a divisão do corpo e espírito. Lembra? Então, muitos cristãos só estavam valorizando o lado espiritual das coisas. A estranha lógica de Deus. Deus se serve daquilo que é fraco, frágil, débil, para concretizar os seus projetos de salvação. Gente, aí você vai entender como é que Jesus tinha que nascer numa manjedoura. Nada de cidade, nada de cama, mas sobrou o quê? Uma gruta, um buraco, né? Domingo, semana passada, não tinha nem tempo para comer. A gente imagina Jesus, um homem grafino, um homem bonito, belo, etc. Mas nada disso. Qual que é a lógica? Então é isso aí, né? Daquilo que é fraco, exemplo de uma semente, né? Ele ensina-nos a valorizar aquilo que as pessoas do mundo, né? Aquilo que marginaliza, aquilo que despreza. Ensina-nos, por outro lado, que as grandes realizações de Deus não estão dependentes de grandes capacidades dos homens, mas antes da vontade amorosa de Deus, que é o mais importante. Lembra, minha mãe, Jesus, podia falar meu pai, né? Porque meu pai é só o pai do céu, né? Não era José, não. A minha mãe, meus irmãos e minha irmã são os que fazem a vontade de Deus, não lembra? Então nós temos que ser agentes de Deus. Então não é possuir brilhantes qualidades humanas, mas apenas disponibilidade humilde para aceitar a semente que Deus coloca na sua mão, uma semente que Deus coloca, e você só vai plantar aquilo, só isso. Não precisa mais nada. Homens grandes, né, poderosos, nada disso, filho. Olha o São Francisco, quem que era o São Francisco? Deus está nos pequenos e nos humildes e nos pobres, e nos que renunciam a esquema de triunfalismo e ostentação. Ai, gente, o triunfalismo, ostentação. Deixamos levar pelas tentações de grandeza, lembra? O ter, poder, saber. Grandeza de orgulho, de prepotência, vaidade. Estamos frustrando o projeto de Deus, estamos impedindo o reino. Nas suas palavras, nos seus gestos, Jesus propôs um caminho novo. Lembra semana passada? Uma nova família. A minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, os que fazem a vontade de Deus. Uma nova família. Não é o templo de Jerusalém. Também não é a Babilônia, filho. Nós vamos voltar para nossa Jerusalém, lembra? O projeto.